Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, o diálogo dessa semana é comigo e com o velho amigo, o professor Zé Ernesto dos Santos. E Zé, obrigado por falar com a gente. Eu sei que ainda é um sacrifício para você, mas muito obrigado por falar conosco. O prazer é todo meu. Talvez outro assunto fosse melhor, mas esse é o assunto do momento e eu estou disposto a discutir e conversar sobre a doença. Bom, professor Dr. José Ernesto dos Santos contraiu a Covid-19. Esse é o tema que há muito tempo eu estou querendo fazer esse tema e não coincidia, não deu certo, e graças a Deus vai dar certo com você. Pena que a gente vai tratar nesse programa de uma gripezinha, né, Zé? É o único problema. Olha, eu posso te dizer o seguinte: logo que surgiu a história do vírus corona, evidentemente eu tomei as precauções. No consultório, todo mundo ia de máscara, eu usava máscara, tinha álcool gel, eu ia ao supermercado, usava máscara, usava álcool gel. Muito bem. No final, eu comecei a ter umas mudanças de comportamento. Perdi o apetite e acho que tive uma febre muito baixa. Muito baixa. Na última semana de maio, eu fui ao hospital, eles estavam fazendo o exame da orofaringe para pesquisa. Eu colhi o material na sexta-feira, no sábado à tarde ligaram para mim de lá. Olha, deu positivo. Eu não tive noção do que estava isso, não estava esse movimento que está aí, certo? Eu tomei as condutas, me afastei dos familiares, fiquei afastado, mas piorou. Na terça, isso foi no sábado. Essa febrezinha, é interessante, Edmo, o seguinte: esse vírus é cruel. Porque uma das coisas que eu acho que ele faz é mudar o comportamento das pessoas. Pessoas que convivem comigo, mesmo, por exemplo, falou que eu não ouvia mais nada, eu não queria conversa, eu não me alimentei bem, certo? Basta dizer que o dia que eu fui internado, ia me levar ao hospital, falei, não, eu vou guiando. Fui guiando e deixei o carro no estacionamento do hospital e fiquei internado. Agora, a complicação da doença é muito curiosa. Para te dar uma ideia, eu não lembro do momento do hospital até o local onde me internaram. Eu não sei como eu cheguei. Não faz parte da minha memória. Desde que estacionou o carro? Eu fui a pé, do estacionamento do carro, não lembro mais nada. Não lembro. Nossa. Mas na minha cabeça, olha que absurdo de comportamento. Eu fui internado em Limeira. Um programa de tratamento de professor universitário com a doença Covid-19, que era patrocinado por uma empresa japonesa, Café Pelé. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas na minha cabeça isso aconteceu. Aí eu fui internado no HC, na unidade de terapia intensiva. Edmo, o mais curioso é o que eu vi na CTI. A CTI, eu digo, inúmeras matérias não são separados, onde os pacientes ficam separados.
eu fiquei com a imagem que cada em Limeira tinha uma decoração diferente. Era um negócio festivo. Na minha frente tinha um paciente que estava internado num box cujo o motivo era o Caribe. Então tinha, por exemplo, palmeiras, tinha um local com vista para o mar. E o mais curioso é que tinha uns pôsteres de pessoas no box. Pôster do Muhammad Ali e de uma pessoa que eu tenho certeza que você se lembra, Abraham Katnelson, que era um empresário. Nossa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Certo? Então, lá eu fiquei me tratando, mas aí teve não lembro mais nada. Foi quando me entubaram. A notícia de que vão te entubar é triste, porque eles vão passar um tubo na traqueia, vão te anestesiar, deixar seus músculos totalmente imóveis para poder fazer esse processo, e você não sabe se você vai voltar a ver seus parentes, seus amigos. É muito triste. Essa gripezinha aí, ela é complicada. Eu fiquei entubado cerca de 10 dias. Certo? Mas, sem a intubação, eu fiquei mais um tanto de dias que aí a alucinação apareceu completamente. Eu não tenho nenhuma vergonha em contar o que aconteceu, porque eu quero que as pessoas saibam o que pode acontecer. Depois da intubação que deu a luz. Antes e depois. Durante a intubação eu estava anestesiado. Certo? Claro. Mas o mais curioso é o seguinte, que eu quero conversar com os médicos da CTI, que eu não consegui conversar ainda. Eu devo ter sido muito chato na CTI. Certo? Exemplo. Eu gosto muito de um filme chamado Tempos de Paz. Filme brasileiro, cujos atores são o Tony Ramos e o Dan Stubach. É uma história de um polonês que chega no Rio de Janeiro, em janeiro de 46, e o Dan faz um papel fantástico. Edmo, não sei de onde que eu tirei que o anestesista da CTI era o Dan Stubach. Eu comecei a tratá-lo como o Dan Stubach. Certo? E chegaram a pensar que eu tivesse Alzheimer. Foi uma hipótese diagnóstica errada. Nessa internação, eu tive sangramento digestivo, quase tive insuficiência renal, certo? E tudo bem. Em certo momento, saí do processo agudo, me deram alta para casa. Mas deixa eu só fazer uma colocação aí. O sangramento digestivo, ele não teve nada a ver com a intubação. Ele foi de causas do Covid. E de tratamento, eles precisam anticoagular o paciente, porque uma das coisas que o vírus faz é fazer trombos, fazer êmbolos, certo? Fazer obstruções arteriais. Então, você fica anticoagulado. O seu sangue demora mais tempo para coagular. Bom, eu vim para casa, depois de alguns dias, eu ter uma dor no tórax, do lado esquerdo. O colega veio aqui e falou, vamos para o hospital. Fizeram uma tomografia, eu tinha um pleural à esquerda e um infarto pulmonar, ou seja, tinha um pedacinho do meu pulmão que tinha destruído a circulação. Bom, aí foi feita uma toracostomia. O que é isso? O zelinho lá com uma sonda e lavaram o meu pulmão e aspiraram e deixaram um dreno drenando o resto da caqueira lá na base do pulmão esquerdo. E aí eu fiquei mais 10 dias com esse dreno no meu pulmão. Certo? Felizmente,
o Hospital das Clínicas tem uma equipe para tratar isso aí, que é uma coisa fantástica. Eles escolheram o material, o laboratório fez o exame, viram que bactéria era, viram qual que era o antibiótico necessário e trataram. Quando comecei a usar o antibiótico específico, imediatamente a febre desapareceu e eu comecei a ser curado. Eu já estava curado, eu acho, Covid, mas passei a ser curado das complicações do Covid. As complicações agudas, pulmonar, certo? E, bom, mas você fica 45 dias, 45 a 60 dias, sem se movimentar. Eu perdi 13 quilos durante esse período. E aí, venho para casa, sem andar, não estava andando, certo? Com uma fraqueza tremenda. Aí começa a recuperação, que é a fase que eu me encontro no momento. Ou seja, fisioterapia, alimentação, que é complicado, porque eu não sinto sabor, eu não tenho paladar de alimento. O máximo que eu sinto é o doce, certo? Mas os outros sabores são absolutamente neutros para mim. Então... Quantos dias de internação da primeira ida para o hospital? Em torno de 50 dias. Quase 2 meses. Você ficou internado 50? Quase 2 meses. Na primeira vez? Não. Na primeira vez, 30 dias. Na segunda, mais uns 20 e poucos dias. Mas esse intervalo que você ficou em casa entre da primeira e da segunda, quantos dias deu? Deu 9 dias, 10 dias. Quer dizer, e ali você já achava que estava curado nesse período de 9 dias. Exatamente. Mas é realmente complicado, porque a recuperação depois, ela é complicada. Você imagina, os músculos estão totalmente hipotrofiados. Você não tem força muscular. Eu pensei que eu não fosse andar mais. O terapeuta chegou na beirada do leito e falou assim, agora vamos levantar e vão até a balança para pesar. Falei, não consigo. Aí com apoio me seguraram, foi o enfermeiro do lado, fisioterapeuta do outro. Foi uma vitória. Dei 10 passos. Cheguei até a balança, foi quando eu vi que eu tinha perdido 13 quilos. Certo? E aí começa, o fisioterapeuta hoje é fundamental nesse processo, porque ele recupera a função. Quer dizer, você vai andar, você sentar, você vai... os músculos responsáveis por esses processos. Então... Deixa eu te pedir só o que eu vou chamar só o nosso intervalo. Na volta a gente vai falar um pouco dessa recuperação que eu acho importante. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Valorize o perto, valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa e trazendo um depoimento exclusivo, inédito de um amigo, um professor da USP que
pegou Covid e passou, vamos dizer, o pão que o diabo amassou nesse tratamento. E professor Zé Ernesto, só antes que eu vou receber essa cobrança, então eu já vou eliminar só essa cobrança que eu quero acabar lá no hospital. O protocolo de tratamento, vão me perguntar, envolveu todo tipo de medicamento ou os médicos já estão tratando de maneira mais específica em função de um pouco mais de convivência e o possível conhecimento da doença? Eu tenho a impressão que existe experiência hoje suficiente para definir, diante de um quadro clínico, qual o tratamento que é melhor. Eu sei que eu tomei uma série de antibióticos, porque eu tive pneumonia. Usaram em mim aquele soro, aquele plasma de paciente convalescente, de paciente que foi curado do Covid-19, e outros medicamentos. Mas eu acho que a evolução do paciente define o que vão usar. Certo? Então, hoje, eu acho que já existe um certo grau de conhecimento da doença, com algumas surpresas, né? Aparece uma insuficiência renal, aparece um infarto do miocárdio, como a gente tem ouvido falar. Então, mas eu acho que não existe um protocolo rígido. Existe uma inicial, o indivíduo está tirando mal, ele tem que receber oxigenação, ele está com uma pneumonia, ele tem que receber um suporte de antibiótico terapia, certo? E se essa respiração piora exageradamente, esse paciente tem que ser entubado. Hipóxia. Uma das coisas que a gente ouviu muito falar, inclusive os médicos relataram que no começo eles olhavam o pulmão com apenas o olho de pneumonia, e hoje eles estão muito mais preocupados com esses trombos, com esses coágulos, e promovendo o anticoagulante, que eles não sabiam disso no começo. E hoje essa convivência está fazendo esse efeito. Eles aprenderam, os nossos colegas aprenderam na guerra. A guerra ensinou que isso tem que ser usado. Existem outras coisas que são usadas, anticorpos monoclonais, etc., que eu não tenho conhecimento exato. Mas eu posso te dizer o seguinte: se eu estou dando essa conversa com você hoje, eu devo ao Hospital das Clínicas. Certo? As equipes que tratam de pacientes com essa doença são todos heróis. Porque você veja bem, ela está com um indivíduo que está tossindo, que está com o vírus. Ela está protegida, mas o quanto que ela está protegida? Nós não conhecemos exatamente o que está acontecendo. Quantos profissionais que atuam em CTI adquiriram a doença e alguns faleceram, inclusive. Certo? Então, auxiliar de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, o anestesista, o clínico, o cirurgião, esses indivíduos têm que ser reverenciados pela nossa população, porque é a luta contra um inimigo invisível, mas que você está vendo o que ele provoca. Certo? E o que ele provoca não é uma gripezinha. Certo? Que uma porcentagem grande da população, felizmente os mais jovens, mas você veja, fala-se tanto em fatores de risco de complicação. Eu não sou diabético, hipertenso, eu não sou obeso, eu praticava esporte, não um esportista, mas regularmente jogava meu tênis, etc. Eu não tinha nenhum desses fatores de risco, eu não tinha nenhum. E, no entanto, eu tive uma forma bem complicada da doença. Certo? Se nós temos, com essa fase complicada, uma percentagem pequena, nós não sabemos por que alguns indivíduos desenvolvem essa forma complicada. Certo? Isso é coisa para os imunologistas provavelmente responderem. Em algum momento aí nesse meio de caminho, entre idas e vindas, você achou que não ia dar conta? Edmo, a ficha vai caindo aos poucos.
certo? Cada dia eu penso numa coisa. Quer dizer, a primeira coisa foi o seguinte, você imagina, teve um dia na minha evolução que minha esposa foi recomendada ligar para meus filhos e falar assim, olha, a situação é crítica. Certo? Então você veja bem, se isso tivesse acontecido, hoje talvez estivesse celebrando o 3º mês da minha morte. Quer dizer, é um negócio complicado você pensar nisso. Você fica pensando, quer dizer, ver televisão, aparecem as cenas de CTI, eu mudo de canal. Não gosto nem de ver. Certo? E quando você fica sozinho, começa a pensar, as imagens começam a surgir. Certo? E a fisioterapeuta, por exemplo, que faz comigo, muito competente por sinal, ela tratou de mim também no hospital. Então ela me conta coisas que às vezes aconteceram. Certo? É uma situação grave. Você não imagina, eu nunca tive uma doença grave desse tipo, certo? Então, assusta. E eu acho que é importante a população entender. Não pode brincar, certo? E nessa fase que nós estamos, caiu a mortalidade, diminuiu o número de casos, as pessoas começam a fazer jantares. Não pode. Eu acho que... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A debilidade, né, que é onde a gente queria chegar, a debilidade, né? Então, você sai de lá com 13 quilos a menos, já é para você que nunca foi obeso, aliás, minimamente, você nunca teve minimamente nenhuma obesidade. Você sempre foi muito elegante, muito perfeito, enfim, dentro do conceito de peso e etc. Mas a perder 13 quilos para você deve ter sido um assombro. Depois, os membros, que você falou, não conseguia andar, provavelmente não conseguia pegar coisa, porque o braço também. Depois o coração, o músculo cardíaco. Enfim, essa debilidade, como é que você lidou com isso? Como é que foi esse dia a dia disso aí? É complicado, porque o trabalho do fisioterapeuta com você, eu já falei para ela, é muito chato. Você imagina você fazer exercício com elástico no pé, ficar mexendo. São coisas que você fazia tranquilo, que você não consegue mais fazer. E são ativos, certo? Você repete exercício. Então você precisa de ciência, muita paciência, certo? E ter uma fé de que pode mudar. Claro que, por exemplo, você dá os primeiros passos, certo? Aí dá ânimo mais ainda para você, certo? Você começa a ver o resultado. Por exemplo, treinar subir escada com 74 anos é um negócio meio estranho, né? Você se sente ridículo. Mas eu fiz treinamento para subir e descer a escada. 1 degrau, sobe, desce, outra vez, 5 vezes, 10 vezes, sobe. Você aprende a mastigar, vai à fonoaudióloga lá para ver se você está deglutindo direito. Quer dizer, você reaprende a deglutir, você reaprende a andar, você reaprende a ficar de pé. Certo? Então, tem que ter paciência, certo? E um pouquinho de fé, viu, Edmond? Eu acho que, graças a Deus, meus amigos rezaram muito por mim. Pode ter certeza disso, isso eu tenho absoluta certeza. Agora, inclusive lá no Soft Beef, todos os lugares que você frequenta, a galera sentindo falta e perguntando e ligando e querendo saber, enfim, no Botafogo e Deus e o mundo, todo mundo queria saber de você. Deixa eu te perguntar uma coisa, a alimentação, quer dizer, claro que ela é fundamental, e é sua área, né? Ela é fundamental. E você perdendo o paladar, você perde a vontade de comer. E aí, você, quando está em casa já, depois da segunda vez, o paladar não tinha voltado ainda.
Não voltou você até agora. debilitado. Então, mas você debilitado de pulmão, muscular, músculo cardíaco, tudo debilitado, você precisando do alimento. Como é que faz? Aí entra também mais um pouquinho de ciência. Existem os suplementos alimentares hoje que, com volumes pequenos, você tem uma quantidade de proteína e uma quantidade de energia suficiente. Então, você garante o básico da sua alimentação com esses suplementos alimentares. Você toma um copo 3 vezes ao dia. Isso te dá 70, 80 gramas de proteína e muitas calorias. O que você comer em excesso de alimento é lambuja. Você está conseguindo fazer isso. Aliás, deixa eu te falar uma outra coisa interessante. Eu me queixei muito com as nutricionistas do hospital que a comida do hospital era ruim. Coitadas, se desdobrou para fazer uma comida. Mas como você se queixou se você não estava sentindo o paladar? Não. Descobre. Quando eu descobri isso, eu falei, olha, desculpa, a comida não é ruim, a boca que está ruim. Pedi desculpa para o serviço de nutrição. Porque eles levavam uma sopinha, não tinha gosto de nada. E eu achava que a comida do hospital, aquela clássica, a comida não é, não. A comida é boa. O problema é, eu não tive problema de olfato. O olfato conservado. E eu descobri isso de uma maneira... Teve um pouquinho prejudicada, porque no hospital eles limpam o apartamento seu 2 vezes ao dia, pelo menos. Né? E eu vi que a moça passava um líquido no chão, eu falei, bom, vou perguntar o que é, porque talvez eu compre até lá para casa. Eu falei, escuta, o que a senhora para limpar o chão? Ela falou, por quê? Está irritando o seu ouvido, o seu nariz? Eu falei, não, eu não estava sentindo. Aí no outro dia eu desci da cama, sentei numa poltrona, fiquei mais perto, que eu senti o olfato daquele líquido que estava sendo usado, que é um detergente, certo? Então, o olfato foi um pouquinho prejudicado, certo? Mas não foi tanto. Hoje eu acho que está normal. Tremor, tinha tremor na mão, certo? Hoje não tenho mais, estou perfeitamente bem. Voltei a atender alguns clientes no meu consultório, certo? Então, eu acho que as pessoas têm que se cuidar muito, muito. Aliás, é isso que eu queria te pedir, porque nós estamos indo para o final do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, porque você primeiro já agradeceu a equipe, que você já falou que são heróis, isso é importantíssimo, e beleza. Agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esse povo que está na rua, Zé. Olha, eu sugiro que vocês prestem muita atenção em quem sofreu com isso. E ainda passa alguns apertos. Eu não estou totalmente, faz 3 meses eu não estou como eu era antes, certo? Usem máscara, lavem as mãos, não façam aglomerações, vale a pena esperar, sigam as orientações dos infectologistas que estão aí a todo momento e clínicos fazendo orientação. Eu acho que nós só vamos voltar. Como era antes, acho que vai ser difícil. Nós vamos poder voltar gradativamente ao anterior quando nós tivermos a vacina. Existem promessas que essa vacina surja até janeiro, certo? Porque nós estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses. Cuidem-se muito, certo? Lavem as mãos neuroticamente, certo? Usem o álcool nas mãos neuroticamente. Não entrem em aglomerações. Quer dizer, o vírus se dissemina de pessoa para pessoa e você não vê, é um inimigo invisível, certo? Então eu vejo esse pessoal fazendo essas baladas noturnas aí, gente, é que é jovem, ele acha, eu não vou ter, mas tem morrido jovem também com a doença. Então a mensagem é que não é gripe, certo?
uma porcentagem significativa dos que pegam o vírus tem uma forma grave da doença, de difícil tratamento, certo? Que levou vários amigos de todos vocês para o outro mundo, certo? E vale a pena se cuidar. Muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Obrigado. Obrigado, Zé. Okay. Desejo a você muita saúde, muita paz, muita alegria, muita fé aí e que a recuperação seja a 100%, tá? Se Deus quiser. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.